Como impedir que Veneza, a cidade mais bonita do mundo, afunde? O problema? O mar Adriático, que está subindo, literalmente engolindo Veneza centímetro a centímetro. Mas a cidade está reagindo. Estes homens são os soldados da linha de combate. A tarefa aparentemente impossível: construir uma barreira tão grande que impeça a maré de subir. Isto levará 8 anos e custará 4 bilhões de dólares aos contribuintes. Dará certo? Descubra agora em Mega Construções. Mega Construções. Veneza, na Itália, cidade dos canais. Um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Lar de igrejas espetaculares, arte e arquitetura e da festa mais celebrada da Europa, o Carnaval. Em 1.200 anos de história, Veneza e seu povo cultivaram uma relação tempestuosa com o mar. A cidade sempre inunda. Em alguns lugares, mais de 200 vezes por ano. Mas no último século, as inundações pioraram. A altura média da água subiu quase 30 centímetros. Uma vez veio uma grande onda e entrou com tanta força no café que destruiu tudo. Não podemos esquecer que durante 60 dias no ano não podemos trabalhar. As entradas foram protegidas. As calçadas foram elevadas. Mas não é o suficiente. Hoje, Veneza deposita suas esperanças em homens como Gaetano Quintavalle. Ele é o gerente de projetos nesta imensa tarefa. Ser o encarregado deste projeto em Veneza é um grande desafio para mim. O que mais me preocupa é cumprir todos os prazos. É o trabalho mais difícil que Gaetano já teve, obrigando-o a morar a 500 quilômetros de distância de sua esposa e suas filhas durante 2 anos e meio. Mas também é uma chance de entrar para os livros de história como parte da equipe heróica que salvou Veneza. Claro, desde que eles consigam. Eis o problema. Historicamente, Veneza era protegida do mar por uma barreira natural. Essa série de ilhas estreitas, separadas apenas por 3 pequenas enseadas. Mas como em todos os oceanos do mundo, o Adriático subiu dramaticamente nas últimas décadas. Agora, o mar invade as enseadas como nunca fez antes. E isso não é tudo. Enquanto o mar está subindo, o terreno pantanoso no qual Veneza se encontra está afundando. O resultado? A cidade está afundando. E rápido. Para salvar Veneza, os engenheiros bolaram um plano. Eles teriam de diminuir a água que chega às enseadas. O primeiro passo foi construir 3 imensos quebra-mares. Muros de pedra e blocos de concreto entrelaçados que se estendem do fundo do oceano até 4 metros acima da superfície. Depois de terminados, os quebra-mares ficarão na parte externa das 3 enseadas, protegendo-as das piores ondas do oceano. O primeiro quebra-mar está sendo construído. Ele terá 30 metros de largura e 1.200 metros de comprimento quando terminado.
Custará 37 milhões de dólares e pesará quase 1 milhão de toneladas. 100 homens vão trabalhar quase 3 anos para construir o interior feito de pedras e o revestimento de concreto. E será apenas o primeiro de 3. Hoje, Gaetano e sua equipe começarão a colocar as pedras para uma nova parte do quebra-mar. Como gerente do projeto, sua tarefa é fazer tudo dentro do prazo. Mas o mar tem seus próprios planos e o projeto está atrasado. Bom dia, como vai? Bom dia, tudo bem? Como estão as coisas aqui? A base de operação deles é esta barcaça imensa. Vejam aqui. O quebra-mar deve ter uma precisão de 15 centímetros em relação ao projeto. Nós já colocamos os marcadores e estamos prontos para colocar o tecido. Então vamos lá. O trabalho é perigoso. A água está fria, turva e as correntes submarinas são fortes. Apenas mergulhadores experientes conseguem fazer isto. Esta manhã, eles vão direto ao fundo. Para garantir a segurança, o quebra-mar não pode ficar diretamente assentado sobre o leito do oceano. Tá certo, Bruno, vamos! Ele precisa ficar sobre uma fina camada de um tecido sintético especial. Este tecido evita que as pedras se desloquem e se alojem no fundo arenoso. Trabalhando na escuridão quase total, 15 metros abaixo da superfície, os mergulhadores vão primeiro desenrolar o tecido. Depois, vão prendê-lo no leito do mar com estacas de metal. Eles estão ansiosos para começar a colocar as pedras. Primeiro, será uma camada fina de pedras pequenas, mais de 350 mil toneladas de pedras. Elas formarão uma base sólida para as pedras grandes que virão depois. Para cumprir o prazo, a equipe deve colocar 2.500 toneladas de pedras diariamente. Mas, hoje, estão com problemas apenas para colocar o tecido. A corrente está muito forte, não consigo ver nada. Só colocamos 4. Certo, vamos tentar mais 2. Mas a corrente está muito forte. A equipe precisa colocar 10 rolos de tecido por dia para cumprir o prazo. Hoje conseguiram colocar apenas 4. Jogar as pedras sobre o tecido é uma tarefa arriscada. Eles precisam acertar o alvo, 15 metros abaixo, em cada carregamento. Renato Tioso, especialista nisso. Ele é operador de guindaste no mar há 15 anos. Seu guindaste pode pegar até 50 toneladas de pedras de uma só vez. Meu trabalho é perigoso. O braço desce rápido. Se alguém estiver embaixo, morre. Preciso de 4 olhos, mas só tenho 2. O capitão Máximo Penzo prefere manter uma distância segura. São 10 longas horas agarrando e jogando pedras. Mas com apenas 4 rolos de tecido colocados, Renato não pode fazer muita coisa. Mais um dia e o trabalho atrasa ainda mais. Cada membro da equipe sente a pressão. Todos sabem que estão numa corrida para completar o trabalho antes que o mar inunde totalmente Veneza. É diferente de tudo que eu já vi. Tem mais pássaros do que Nova York. Sempre foi meu sonho vir aqui.
É um lugar que você tem que visitar. A engenheira civil Maria Teresa Broto. Esta é a Praça de São Marcos, a praça mais famosa do mundo. Vocês podem ver... Desculpem. Vocês podem ver a igreja de São Marcos. Esta é a parte mais baixa de Veneza. Ela fica inundada mais de 200 vezes por ano. A inundação acontece rapidamente. Ela pode começar com uma pequena chuva. Se os ventos soprarem do sul, a coisa pode piorar. Os ventos aprisionam a maré alta na laguna, empurrando-a para as ruas, seguindo até a praça e indo em direção da preciosa basílica. A água inunda a cripta de São Marcos, o santo patrono da igreja. O corpo dele foi removido para um andar acima. Na entrada, o sal da água está subindo pelas paredes, ameaçando mosaicos seculares incrustados com ouro. Restauradores tentam impedir a deterioração, mas o mar está ganhando. Aconteceu há quase 40 anos. No dia 4 de novembro de 1966, Veneza foi assolada pela pior inundação registrada na história. Ventos fortes em direção ao continente aprisionaram a maré na laguna. 12 horas depois, a próxima maré entrou. Os venezianos entraram em pânico enquanto a água subia. Jamais esquecerei aquele dia, enquanto eu viver. A condessa Foscolo Foscari viveu em Veneza a vida toda. A água entrou na minha casa. Liguei para o meu irmão que morava ali. O que está acontecendo? Estamos perdidos, ele disse. Não, é a maré. É o mar que entrou na laguna. É o mar. Estamos perdidos. A Preamar, ou Água Alta, subiu mais de 1,80 m. Os ratos subiram pelas paredes para fugir da inundação. A mobília flutuava. Mais de 6 bilhões de dólares em obras de arte foram perdidos. A cidade inteira estava um caos. A catástrofe foi um aviso de alerta. A empreiteira está trabalhando. De repente, os italianos entenderam que a sobrevivência de Veneza estava ameaçada. Para ver tudo. O rompimento. A engenheira civil Maria Teresa Broto. Não podemos continuar com este grande problema da maré alta. Temos de resolver isso. Veneza é propriedade do mundo. Os engenheiros construíram um modelo em escala de Veneza e da laguna. De um lado ao outro, ele tem quase 800 metros. O modelo retrata precisamente a altura acima do nível do mar de formação de terra. Ao bombear água para simular a maré, os pesquisadores podem determinar os padrões de inundação em toda a cidade. A Praça de São Marcos é o lugar mais baixo de Veneza. Como podem ver, ela está inundada. Então, tenho de ir para uma parte mais alta da cidade. Tenho de ir para outro lugar. Porque não estou calçando botas hoje e não posso ficar na água. Agora os engenheiros podem ver o problema claramente. Mas será que podem achar uma solução a tempo? Eles testaram um sistema de comportas que poderiam ser ativadas em marés muito altas.
Testes com modelos em escala como este foram promissores. Se pudessem ser construídas grandes o suficiente, impediriam a maré alta de invadir a cidade. Então, aprovou-se um plano para construir comportas gigantes automatizadas na entrada das 3 enseadas para a Laguna de Veneza. É assim que elas vão funcionar. Normalmente, as comportas ficarão deitadas no fundo do mar, cheias de água para afundá-las. Para ativá-las, ar será bombeado para dentro delas e elas subirão à superfície. Cada uma das 78 comportas será maior do que a asa de um 747. O preço estimado das comportas: 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Será que vale a pena? Nem todos acham isso. Para mim, o inspetor de meio ambiente da cidade de Veneza é Paolo Cacciari. Este mega projeto, caríssimo e volumoso, é um grande desperdício. Cacciari e outros críticos levantaram questões sérias sobre as comportas. Eles alegam que o problema da inundação foi exagerado. Ninguém nunca morreu, nenhuma casa ruiu por causa da maré alta. Todos os venezianos têm botas. Botas em casa, botas no trabalho. É uma solução barata. Os críticos também citaram um problema mais sério. Eles destacaram que as comportas, se funcionarem, não apenas manterão o mar distante, como também o esgoto de Veneza preso, represado nas lagunas já imundas. Mas os engenheiros do projeto já pensaram nisto. As comportas serão usadas apenas nas piores emergências, 4 ou 5 vezes por ano. No restante do tempo, outra solução será adotada: os imensos quebra-mares na entrada das enseadas. Esta primeira linha de defesa impedirá que até 5 centímetros da maré entre na laguna. O projeto exigia milhares de toneladas de pedra. Mas os engenheiros logo perceberam que apenas as pedras não eram o suficiente. O impacto constante do mar Adriático faria a barreira ruir. Para dar uma força extra, eles acrescentaram uma camada exterior de imensos blocos de concreto chamados acropódios. Agora eles precisam fabricar mais de 25 mil destas peças enormes para que os quebra-mares aguentem séculos de agressão da água do mar. Uma betoneira comporta concreto suficiente para produzir um único bloco de 15 toneladas. Primeiro, o concreto é vertido nas formas de aço. Um vibrador é usado para eliminar bolhas de ar que possam ter se formado durante o processo. Se a estrutura endurecer com bolhas demais, ficará suscetível a falhas. Salvatore está encarregado desta operação vital de acabar com as bolhas. Na etapa final, a superfície é alisada. Em 48 horas, o bloco ficará duro o suficiente para ser inspecionado. Mas os blocos moldados há 2 dias já estão prontos. A equipe abre a forma, revelando a estrutura dentro dela. Com tantos anos de treinamento, Paolo pode fazer uma análise inicial apenas com algumas batidas. Salvatore, veja este trabalho. Como isto é possível? Nossa, fazemos milhares deles. O veredito? Não está bom. O bloco não está em condições. Há falhas internas. Não posso acreditar. Certo, foi só dessa vez. Isso acontece. Este bloco talvez nunca vá para o quebra-mar.
Geralmente, quando estas coisas acontecem, você tem de ser um pouco rigoroso. Isto vai contra a minha personalidade, mas esse projeto é importante demais. Outro dia, outro contratempo. Já está pronto aí? Mas os homens pressionam, porque sabem que os jovens casais em toda parte estão dependendo deles. São 6 horas da manhã do dia seguinte. Enquanto os responsáveis pelos blocos tentam resolver seus problemas, a equipe do Quebra-Mar, Máximo, Renato e Fausto, vão começar outro dia na barcaça. Como muitos venezianos, eles têm uma ligação passional com o mar. O capitão Máximo não imagina onde mais poderia trabalhar. Eu sempre gostei do mar porque nasci perto do mar. Neste trabalho, você sempre pode respirar ar puro. Isso torna o trabalho pesado mais fácil. O mar é nossa força nesta região. Máximo não imagina que a força do mar vai lhe dar uma grande dor de cabeça. Ele leva seu barco na direção do sol nascente. Atravessa a laguna, passa pela enseada estreita e vai para o local da construção. Hoje, a equipe das pedras pretende ter um longo dia pela frente. Eles esperam recuperar uma parte do tempo perdido ontem. Mas quando o quebra-mar fica visível, algo parece estar errado. Fez um tempo muito ruim. E as pedras que colocamos em posição foram levadas. O mar derrubou uma parte inteira do quebra-mar. Temos que tomar uma providência. Máximo avalia a situação e fala com Gaetano. Atenda aqui. Em vez de prosseguir, ele vai passar o dia consertando os danos. Usando a tecnologia de GPS, ele posiciona a barcaça no local exato. Então, conseguiu? Os homens vão ao trabalho. Eles demarcaram a área. O operador do grupo, Renato, começa a reconstruir a parte que pensou já ter terminado. Enquanto isso, do outro lado do quebra-mar, Gaetano e seus homens verificam se há outros danos. Eles precisam ver se outras pedras foram deslocadas. Eles chamam o operador de GPS para terem uma leitura atualizada. Eu não vou ficar satisfeito até conseguirmos recuperar o tempo perdido por causa do mau tempo. Aqui, as pedras só se deslocaram 5 centímetros durante a tempestade. Ainda estão dentro do limite. Esta parte vai ficar. Eles podem seguir adiante, colocando as pedras no quebra-mar do lado do Adriático. A cuba mergulha no oceano para encaixar cada pedra exatamente no lugar. Mas a equipe sabe que sempre que ela volta à superfície pode haver uma surpresa que os fará cancelar a operação. A laguna é repleta de artefatos históricos, e cada um deles deve ser manuseado delicadamente, como um tesouro inestimável. Em 1996, houve uma descoberta fantástica. 2 navios antigos, 1,80 m abaixo da superfície da água. Uma área do tamanho de um campo de beisebol foi drenada. O que emergiu foi uma ilha afundada, lar de um monastério do século XIII. Os monges afundaram os navios numa tentativa desesperada de criar uma barreira contra a maré que subia.
Arqueólogos foram chamados. Eles descobriram que o navio maior era uma das galeras medievais mais antigas do mundo. Uma grande descoberta, mas uma lembrança sinistra do que o futuro pode reservar para Veneza. Tesouros resgatados da laguna são uma ligação vital com o passado de Veneza. Os tesouros estão guardados numa ilha secreta na laguna de Veneza. Nossas câmeras foram as primeiras que puderam filmar aqui. Gerolamo Fazzini é o responsável pela proteção destes artefatos preciosos. Séculos atrás, esta construção abrigava pacientes que sofriam com a peste negra. Hoje, Fazzini a utiliza como um galpão refrigerado. Neste engradado há uma coisa especial. São algumas urnas muito valiosas da era bizantina. Isto é uma âncora do século XVI, talvez de um galeão. Ela foi achada com outros objetos no porto de Malamocco. Este é um sarcófago romano do século IV. Para Fazzini, preservar o passado é tão importante quanto preservar o futuro. Mas para Gaetano, história é apenas uma dor de cabeça. Com o trabalho do quebra-mar em andamento, Gaetano vai resolver outro problema. Ele está furioso por causa dos blocos com defeito. E ele fará uma outra visita surpresa, desta vez na fábrica de concreto. Ele tem uma teoria sobre a causa do problema. Talvez uma boa conversa resolva as coisas. Olá, Pasquale. Bom dia. Eu quero examinar o misturador. Muito bem. O misturador... Gaetano conhece seu concreto. O segredo está na mistura. Se estiver seca demais ou úmida demais, ela não está boa. Pasquale, dê uma olhada nisso. Está muito úmido. Isso aqui não vai dar certo no misturador. O cimento não está bom quando chega. Paulo está tendo muito trabalho para moldá-lo. Isso está causando atrasos. Faça a mistura certa. Mário, tenha mais cuidado com a areia. Tá certo. Carregue da pilha mais seca. Já entendi. Quando Gaetano fala, seus homens escutam. Os homens já sabem que decepcioná-lo não é uma boa ideia. Eu não sei porquê, mas acho que consigo passar a mensagem bem depressa para as pessoas com quem trabalho. O trabalho é interrompido enquanto Mário faz alguns ajustes cuidadosos no misturador. É uma proporção delicada. O concreto necessita de aditivos especiais que auxiliam a resistir à água salgada. Assim que a nova mistura está terminada, um caminhão é carregado e despachado para o local de moldagem dos blocos. Só há um problema. Com o ajuste da nova mistura, perdeu-se um tempo precioso. Mas o que houve, Paulo? O caminhão vem ou não vem? Mas que demora. No local de moldagem dos blocos, todos esperam ansiosos. O caminhão chega quando o sol começa a se pôr. Eles derramam a mistura no molde. Em 48 horas, eles saberão se a nova receita vai dar certo. No local de moldagem dos blocos, a tensão é evidente. 2 dias antes, depois dos problemas com a mistura do concreto, a equipe usou uma nova receita.
Agora é o momento da verdade. Paolo é um perfeccionista. Ele não vai aceitar um bloco mal feito, estando dentro do prazo ou não. O bloco endureceu corretamente. Vamos lá! A produção pode ser retomada. Agora, os blocos no canteiro podem ser removidos para abrir espaço para os novos. É uma pequena vitória, mas uma vitória doce, sem dúvida. As formas de metal devem ser removidas sem danificar o bloco. Cada metade da forma pesa tanto quanto uma Ferrari. Antes de serem levados do local, cada bloco recebe um número. O número é usado para fazer o controle de cada um deles até o quebra-mar. O quebra-mar de Gaetano exige uma camada de entrelaçamento de mais de 12 mil blocos como um revestimento de proteção. Vire isso ao contrário. Mas o trabalho no quebra-mar está atrasado. Então, estes blocos ainda não serão levados para o mar. Eles serão armazenados juntamente com mais 3 mil blocos. Nós fizemos quase 3 mil blocos. Mas por causa do mau tempo, eles não foram levados ainda. Em pouco tempo, eles serão removidos para o quebra-mar, para iniciarem o trabalho de proteger Veneza. No vilarejo de Malcontenta, Gaetano e Paolo aproveitam um momento para conversar. O concreto está todo pronto. Não podemos apressar o trabalho ou tentar ir mais rápido. Claro, se o concreto estiver bom, não vamos ter mais problemas. Vamos brindar ao nosso trabalho. Saúde. A Veneza. Saúde. A Veneza. O esforço de engenharia para salvar Veneza, conhecido como Projeto Moisés, é, até agora, a maior tentativa já realizada. Mas ela não é a primeira. Concertos menores já foram tentados há décadas. No caminho direto do Adriático, encontra-se Malamocco. Há pouco tempo, estas ruas tranquilas eram inundadas mais de 100 vezes por ano. Os moradores resolveram tomar providências para bloquear a água. Quando a maré sobe acima de 75 centímetros, o operador da comporta Luigi Stefanucci entra em ação. Ele avisa a cidade e suspende as 3 comportas. Elas levam 7 minutos para fechar e podem proteger os canais de até 1,5 metro de água. Desde que foram instaladas há 12 anos, a cidade permanece totalmente seca. Aqui o sistema funciona. Este não é o projeto Moisés. Mas se o projeto Moisés funcionar tão bem quanto este, Veneza estará salva da maré alta. E Malamocco não é o único lugar que resolveu os problemas à sua maneira. Por um acidente geográfico, a ilha de Palestrina fica na linha de frente do ataque que vem do mar. Esta estreita faixa de terra separa o Adriático do resto da laguna. Como resultado, a ilha é atingida seriamente por tempestades e inundações. Então, os moradores construíram um muro de 4,5 metros para separá-los do mar. Eles achavam que isto iria impedir o pior que o Adriático tinha a oferecer.
estavam errados. No dia 4 de novembro de 1966, o muro falhou, deixando 3.000 pessoas diretamente no caminho da pior maré alta da história. Ernesto Ballarin estava lá. Nós ficamos olhando pela janela. A água estava subindo pouco a pouco. 20, 40 centímetros, depois 60 centímetros. No final, atingiu 1,99 m. A água entrou pelas janelas e pelas portas. Eu fiquei preocupado com a minha família. Você não pensa na casa, você só pensa nas pessoas que você mais ama. E naquele momento, eu amava minha esposa e minhas filhas mais do que tudo. Ninguém morreu naquela noite, mas o mar deixou sua marca. Prejuízos de milhões de dólares e uma cidade de moradores determinados. Eles decidiram impedir que o mar voltasse a entrar. Então, eles riscaram uma linha na areia, literalmente. Uma praia artificial foi criada ao longo de toda a ilha, protegendo-a do primeiro ataque do mar. Ernesto e sua família escaparam ilesos aquela noite. Eu me lembro de uma noite, quando as sirenes começaram a tocar. Nós nos vestimos o mais rápido que pudemos, mas não chegamos a tempo. Era muito difícil. Tínhamos de apanhar as toalhas de mesa e todos os utensílios domésticos. Depois que a inundação destruiu a cozinha 3 vezes, Ernesto finalmente resolveu agir. Por causa da inundação, nós suspendemos tudo do chão. Então, quando a água chega, nós salvamos tudo que podemos. Hoje, a cozinha de Ernesto tem um estilo tipicamente veneziano. A lavadora de pratos fica a 60 centímetros do chão. O motor da geladeira e os aparelhos elétricos ficam bem no alto. E nada é armazenado no chão. Mas estamos em Veneza, não esqueçam que aqui é Veneza. Está bom? Delicioso. Obrigado, é muito gentil. Amanhã, a batalha continua. Mas, esta noite, a cidade apenas brilha, admirando o próprio reflexo na água que está a seus pés. É um novo dia e uma data muito importante no projeto. Após meses de atraso, o quebra-mar está finalmente pronto para receber os primeiros blocos. Para a equipe, será a primeira vez. Os homens ainda não colocaram nenhum dos blocos no mar. Aê! A previsão climática dá a Gaetano um tempo limitado. Devagar! Para o peso dos blocos, ele precisa de uma grande embarcação de fundo chato. Mas já existe um problema. Vai! A única barcaça capaz de fazer este serviço tem um guindaste nela, que não serve para erguer os blocos. A equipe de Gaetano trabalha rapidamente para tirar o guindaste do caminho. Depois, eles vão ter de embarcar um guindaste muito maior, capaz de erguer 15 toneladas de uma vez e também firme o bastante para colocar delicadamente os blocos em seus devidos lugares no quebra-mar. Mas quando o guindaste está entrando na barcaça, eles são obrigados a parar. Gaetano não acredita no que vê. O imenso guindaste é 60 centímetros mais largo do que a entrada da barcaça. O guindaste não vai a lugar algum até que eles façam uma abertura maior.
O trabalho é frustrado. O quebra-mar terá de esperar um pouco mais por seu revestimento de concreto. O trabalho foi retomado alguns dias depois, e a equipe de Gaetano levou o dia todo para cortar as muretas de aço da barcaça e colocar o guindaste a bordo. A barcaça chega em segurança ao seu destino. A equipe deve trabalhar depressa. Primeiro passo: descarregar os blocos. O guindaste coloca cuidadosamente o bloco no topo do quebra-mar. Um já foi. Faltam 12.000. Mas estes blocos não vão aproveitar a luz do sol por muito tempo. Eles vão submergir. Outro guindaste é trazido para fazer o trabalho na água. Mas o guindaste não consegue achar o lugar preciso sozinho. Assim, mais uma vez, os mergulhadores entram em ação. No mar, nós ainda temos outro problema. Os mergulhadores estão na água, orientando as peças até o local certo. Mergulhar debaixo de um bloco de concreto de 15 toneladas não é muito divertido. Ok, vai, Sandro. Uma escorregada e será uma cova aquática com uma lápide instantânea. Viro. A mais não pode. O mergulhador fala com o operador do guindaste através de um aparelho de rádio. A mais na pouco. O operador de rádio retransmite as mensagens. Stop, fermo tutto. É um jogo de telefone com apostas altas. É como você desenhar com os olhos fechados. Você tem de sentir o que está fazendo e continuar o desenho no escuro. Na pressa de fazer as coisas, o operador de guindaste danifica diversos blocos. Mas Gaetano não vai parar agora. Ele continua o trabalho até a barcaça ficar vazia. Foi outro bom dia de trabalho. Um pequeno passo em direção à longa corrida para salvar Veneza. Para Gaetano e a equipe, é uma corrida que eles devem terminar. Pelo próprio orgulho deles, pela história e, principalmente, por sua querida cidade. Estamos tentando salvar nossa Veneza. Tudo o que ela é e tudo que nos faz amá-la tanto. Maria Teresa Broto terá de enfrentar um trabalho pesado, tornando realidade um dos maiores projetos da engenharia. Sem uma solução para o problema da inundação, Veneza não pode sobreviver. Se ela conseguir, em 8 anos as comportas serão uma realidade e a cidade estará protegida do mar. Os moradores de Veneza têm esperança. A natureza é poderosa, mas com a ajuda dos cientistas, engenheiros e acadêmicos podemos achar uma solução. Com o gostinho do sucesso ainda na boca, Gaetano sai com seus homens para uma comemoração. Obrigado. Eu faço parte deste imenso projeto. Claro que sou apenas uma pequena parte, mas sou ambicioso e estou muito orgulhoso. Esta noite, eles contarão histórias de guerra e espantarão os demônios. Os relacionamentos podem ser um pouco tempestuosos, mas os rapazes são muito espertos.
Mesmo quando alguma coisa sai errada, vamos bater um papo juntos à noite. Ele nunca está feliz com o trabalho. Sempre tem alguma coisa errada. Sempre. O importante é você fazer o trabalho. É o trabalho ser feito. Mais importante ainda é o café. Vamos fazer um brinde a Veneza. Veneza, a lua e você. Você é como um grande sonho que não consegue lembrar. Bravo! Eles podem não ter percebido, mas estes homens guardam o futuro de Veneza em suas mãos. Portanto, a cidade não precisa se preocupar. Ela será salva. Porque nossos rapazes simplesmente não teriam outro jeito. Versão brasileira, Clone.